Olá, olá, olá. Boa noite. Ó a cachorrada gritando aqui. Que beleza. Vamos esperar o pessoal entrar. Ô mãe, entra aí. Né? A mãe tem que entrar, né? Se a mãe da gente não entrar na live, fica ruim a coisa. Gente, olha que legal. O Instagram avisando todo mundo que eu tô online. Até a minha mãe tá ali, ó. Deus o livre se ela não entra, né? Mamãe tem que entrar. Gente, passando aqui rapidinho, porque eu tava dando uma estudada numa matéria agora e achei muito legal. E achei que era interessante vir aqui falar pra vocês de uma forma simples, assim, bem rápida e rasteira, né? Que é sobre a questão do casamento. Domingueira, tô aqui pensando na vida. Resolvi dar uma lida sobre casamentos, pensar um pouquinho se eu vou, se eu não vou, o que eu faço da vida, se caso, se não caso. Se caso, se compra uma bicicleta. Acho que vou comprar um pacote de bolacha, como dizia um amigo meu. A bicicleta dá trabalho, dá manutenção. O pacote de bolacha a gente come e tá tudo certo. E aí eu tava pensando na questão que a gente tem hoje em dia, né? Muito essa questão dos namoros e que acabam gerando união estável. E as pessoas, na grande maioria das vezes, acham que não gera união estável, outros acham que gera, enfim. Então, só para esclarecer, hoje em dia a gente já pode fazer contrato de namoro, né? Já faz um tempo, assim, que tem essa função do contrato de namoro. E é muito legal, porque nesse contrato de namoro a gente pode colocar cláusulas importantes, assim, né? Que depois se passa se vira aí um contrato pré-nupcial, se tem um casamento, uma união estável, esse contrato já tem algumas regras, né? Então, mesmo sendo um contrato de namoro que aparentemente não valeria de nada, entre aspas, ele super vale, né? Então, é importante a gente pensar nisso. A cachorrada hoje tá impossível aqui. As cachorras da minha mãe não deixam a gente falar. Mas o que é importante? O direito brasileiro, tá? Ele tem 4 tipos de regime de bens, né? E o mais comum é a comunhão parcial de bens, né? Que é aquela onde os bens que são adquiridos na constância do casamento, ou seja, casou hoje, a partir de hoje, tudo que for adquirido na hora do divórcio é dividido por 2, tá? É metade para cada um. Quando existe esse é o regime padrão, tá? Se chegar lá no cartório e não disser nada, vai ser colocado no regime da comunhão parcial. Antigamente, muito antigamente, o regime era comunhão universal de bens. Eu até brinco aqui, a minha mãe sempre fala que quando ela casou, era o regime de comunhão universal de bens, isso lá em 1900 de outubro. E aí eu disse pra ela, mas mãe, tu casou assim com comunhão universal, né? Logo que eu comecei a faculdade de Direito, estudando sobre isso e tal. E ela me disse, casei, né? Eu não tinha nada, teu pai não tinha nada, então tudo que a gente conquistasse era lucro, né? E isso era muito assim antigamente, era muito comum acontecer isso, né? Hoje em dia já mudou um pouco, as coisas já mudaram bastante. Por quê? Porque as pessoas acabam se casando com mais idade, as pessoas acabam adquirindo, né, os seus bens, cada um por si, e depois resolvem se juntar e casar, enfim, ou manter uma união estável. Então, claro que o regime de bens é importante sim, tá? E também, o que é uma coisa muito importante que tem acontecido, inclusive eu já fiz, são contratos pré-nupciais, né? Inclusive, a gente pode estipular nesses contratos, assim, questões de doação entre os cônjuges, ou questão de doação para terceiros, ou cláusulas de fidelidade, com previsão de pagamento de multa, com previsão de penalidade, havendo comprovação dessa fidelidade. Interessante, né? Os meninos não vão gostar. Apesar que tem muita mulher safada hoje em dia também, né? Mas a maioria dos meninos acho que ainda apronta. Mais que as mulheres. E as mulheres que aprontam, acho que elas são mais discretas. A prova ia ser mais difícil. Sem querer puxar brasa pro assado feminino, mas já puxando. Então, a gente pode fazer esses contratos pré-nupciais. Isso é muito legal, porque ali tu pode prever cláusulas de coisas do teu relacionamento, para que depois não haja assim, mas tu não disse isso, não era aquilo, enfim, né? Então, tendo esse contrato pré-nupcial, o negócio funciona melhor.
E com relação esse contrato, ele só vale nos outros 3 regimes, tá? Quando é uma comunhão parcial de bens, não precisa fazer esse contrato pré-nupcial. Claro, se as pessoas quiserem, para colocar uma cláusula de fidelidade, enfim, pode fazer, não tem problema nenhum. Mas assim, a legislação brasileira, né, ela prevê quatro regimes, então, que é a comunhão universal, onde os bens se misturam, né? O que é de um é do outro, enfim. Existem alguns detalhes na legislação, tá? Por exemplo, eu tenho uma casa que eu ganhei de herança. Se eu tenho a comunhão universal de bens, essa casa, na hora que eu me divorciar, a metade é do meu marido. A menos que ela tenha uma cláusula lá na minha herança de incomunicabilidade. Daí tem alguns detalhes assim, mas no grosso, no montante, ele funciona, né? Esse tipo de regime, ele funciona assim. Então, a comunhão parcial, tudo que é meu é teu. Meus bens, meu bem, aquela coisa, né? Na comunhão parcial, que é essa padrão, tudo que é conquistado após o casamento é dos dois. Faz a divisão para os dois, tá? Essa é a padrão. Se tu não falar nada, vai ser assim. No contrato de união estável também, tá? E no contrato de casamento também, lá no casório vai ser o casório, né? A pessoa bem do interior. Eu não posso vir pra Bagé, que daí eu fico com o vocabulário todo aqui. Mas na hora do casório vai ser aí comunhão parcial. A separação total de bens é uma coisa que está sendo muito comum hoje em dia. Muito, muito comum mesmo. Porque as pessoas estão conquistando seu espaço, seus bens, né? Imagina, eu tenho 39 anos, se eu resolvo me casar agora... Talvez eu não queira que meus bens se comuniquem, né, com os bens do meu futuro marido. Talvez ele não queira que se comunique, de repente, se ele é muito mais rico que eu, ele não vai querer dar parte do que ele tem pra mim, né? Então, a separação total de bens tem sido bem normal acontecer, tá? Nos famosos também, tu pode ver que os casamentos dos famosos, a grande maioria é separação total de bens. Mas ela é obrigatória para pessoas acima de 70 anos. Pra quê? Pra evitar fraude, né? Pra evitar lá que as bonitonas queiram dar golpe nos veinhos, né? Pra evitar que os bonitão queiram dar golpe nas veinhas. Pra evitar aí que um gurizão de 18 anos queira me dar um golpe. Sabe como é que é, né? Então, a separação total de bens acima de 70 anos, ela é obrigatória, tá? Abaixo disso, pode escolher o regime. E na separação total de bens, assim, cada um tem a administração dos seus bens, tá? E quando separa, na hora do divórcio, cada um tem o que é seu. Então, tipo, nós vamos comprar uma casa. Beleza, então se eu vou botar a casa no meu nome, tu vai botar a casa no teu nome, ou nós vamos botar a casa nos percentuais de quem pagou mais ou pagou menos, tá? E aí, na hora do divórcio, na hora de dividir, vende tudo e paga-se cada percentual para aquele que pagou, né? Ou se foi só um que pagou, fica só com aquela pessoa, o outro não ganha nada. E aí tem o último, que é a participação final nos aquestos. É o quarto regime de bens que é assim, ó, praticamente inútil, tá? Quase ninguém utiliza, porque ele é meio que um misto da separação total de bens com a comunhão parcial. Por quê? Na participação final dos aquestos, o negócio funciona assim, cada um tem seus bens, né? Cada um administra os seus bens como quiser, tá? E aí, só que na hora do divórcio, aqueles bens, ainda que no nome de um ou outro, né, que cada um administre o seu bem da sua forma, aquele bem que foi comprado na constância do casamento, como acontece na comunhão parcial, ele é dividido, tá? Daí ele, na hora do divórcio, ele é dividido. Então é um regime que não é muito utilizado, ele assim, é praticamente inútil, tá? O mais comum é a comunhão parcial, o que tem sido usado bastante é a separação total. A comunhão universal também não é muito utilizada, a menos que seja na situação que nem eu contei do meu pai e da minha mãe. Ninguém tinha nada, tava todo mundo zerado e ninguém tinha herança para receber mesmo, então o que vier é lucro, né? Desculpa. E por fim, uma coisa que é bem interessante, que muita gente não sabe, que a partir do Código Civil de 2002, olha que interessante isso, tu pode trocar o regime de bens na constância do casamento. Sabe, durante o teu casamento tu pode trocar, eu vou me casar com separação total de bens. Aí chega-se lá, um determinado momento da vida, eu tenho uma diarreia mental, me apaixono, fico cega, enlouquecida de amor e quero passar para a comunhão universal. E tudo bem, tá? Pode ser passado, tranquilamente. Só que isso não pode, tu não pode chegar no cartório e dizer assim, eu quero mudar meu regime de bem. Não.
regime de bens, tu tem que fazer uma ação judicial, tá? Tu tem que, para ti poder alterar o teu regime de bens a partir do Código Civil de 2002, tu tem que ter uma decisão judicial dizendo que tu pode alterar o regime de bens. Por quê? Porque a pessoa pode ser coagida, né? A gente vê essa questão toda da violência doméstica, a mulher pode ser coagida. O homem pode ser coagido. Né? Eu posso ser dona de uma empresa, minha empresa está falindo, os meus bens, dependendo da situação da empresa, dependendo do tipo de empresa, os meus bens, pessoa física, se comunicam com os bens da empresa, então eles têm que pagar as dívidas da empresa. Então eu posso estar querendo fraudar uma terceira pessoa, o meu credor, o credor lá da minha empresa, daí eu resolvo mudar o regime de bens. Então, assim, para te conseguir fazer essa alteração, tu tem que ir lá no juiz dizer, olha, seu juiz, eu quero alterar meu regime de bens para tal regime, porque tal coisa. Tem que dar uma justificativa, tá? Não precisa ser grandes explicações, mas tem que dar. E claro, para fazer isso, como é via judicial, tem que ser através de advogado. Então é isso, rapidinho, uma passadinha só para pensar no casamento ou não. Então pensem, tá? Fiquem espertos na hora de fazer casamento. Eu tive um caso no escritório que foi bem interessante, assim, mas bem trágico, tá? O meu cliente era casado, namorava a menina há alguns anos, e aí quando resolveram fazer a união estável, segundo ele não sabia, tá? Mas quando ele levou pra mim o contrato, a escritura de união estável para fazer o divórcio deles, eu li e no contrato de união estável tava comunhão universal de bens. Ou seja, digamos, eles se casaram em 2018, que eu não me lembro a data agora, nem poderia dizer, né? Mas eu acho que, não me lembro também. Mas ok, casaram em 2018, só que eles namoravam há 5 anos. Então, tudo que era dele, que ele pegou de herança, que ele ganhou dos pais, que não sei o quê, ela teria direito à metade, com essa divisão, tá? Ele disse que não sabe, que não sabia que tinha acontecido isso, que na hora não leu, que aquela coisa, a gente fica cego, apaixonado, enlouquecido, e ele simplesmente disse que confiava piamente nela, não leu nada, ela que tratou tudo com cartório, ele só foi lá e assinou. Como é que eu vou desfazer isso? Não tem como, tá? Não tem como, porque a menos que eu provasse que ele foi coagido, que ele foi absolutamente enganado, mas como é que eu vou provar isso? Né? Todo mundo casa porque quer e todo mundo deve ler o que assina. Então, nesse caso dele, eu não tenho muito o que fazer, tá? Deu ali a comunhão universal de bens, tudo que é dele é dela e tudo que é dela é dele. Ela não tinha nada, ele tinha, e ele se ferrou, tá? Então, fica a dica aí, prestem muita atenção na hora de casar, prestem muita atenção com quem vocês vão casar ou vão manter uma união estável, né? Tô falando assim do casamento de uma forma geral, porque tem muito esperto no mercado, tá? Tem uma galera muito esperta e não é só a guriazinha bonitinha que quer pegar o velho, não. Tem os gurizinhos bonitinhos que querem pegar as coroas também, tá? Então fiquem ligadas aí, fiquem ligadinhos aí, leiam tudo que vão assinar, não assinem nada na mão de ninguém que não seja na mão de um advogado que vocês conheçam, de um advogado que vocês confiem, tá? Fora isso, é tudo muito, muito arriscado. Mas, né? Se o coraçãozinho bater, se o olho brilhar, se os sinos tocarem, casem. Casem, porque eu acho que o amor é a coisa mais linda da face da terra. Casem. Né? Hoje é um domingo à noite. Pensem assim, putz, domingo à noite eu podia estar aqui acochambrado, né? Eu dormindo de conchinha. E aí tô vendo essa maluca aqui na internet falando de comunhão de bens. Mas, né? A gente casa, mas também separa. A gente casa pra não... A gente não, porque eu não me casei. Mas a gente casa pra não separar. Mas acontece. E aí, se acontece, a gente tem que estar ligadinho no que vai acontecer, tá? Ninguém tá livre de uma separação, de um divórcio. Então, fiquem ligados aí. Um bom domingo pra todo mundo. Super beijo. Boa noite. E até amanhã. Amanhã tem mais. Beijão!